Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu venho aqui comentar com vocês o tema 1003 do Superior Tribunal de Justiça, tá? O STJ. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça nesse tema definiu que o marco inaugural da incidência da correção monetária no ressarcimento administrativo de créditos tributários escriturais do PIS e COFINS ocorre somente após o prazo legal de 360 dias de que dispõe o fisco para análise do pedido, tá? Como esse recurso chegou ao STJ? Foram 13 recursos escolhidos como representativos da controvérsia que foram interpostos pela Fazenda Nacional contra acordos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual entendeu que o termo inicial da atualização monetária, vírgula, quando configurada a mora do fisco, é a data do protocolo do pedido administrativo ao contribuinte. O relator dos recursos repetitivos foi o ministro Sérgio Cuquina, o qual explicou que a atualização monetária nos pedidos de ressarcimento não poderá ter como termo inicial data anterior ao fim dos 360 dias. Isso por quê? Porque esse prazo de 360 dias é o prazo legalmente concedido ao fisco para a apreciação da postulação administrativa do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado, ainda continuou o ministro relator, admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, se o mais mínimo traço da mora, deve-se arcar com a incidência da correção monetária sob o argumento de estar opondo resistência a que alude a súmula 411 do STJ, essa resistência ilegítima. Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do fisco em servir-se na integralidade do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte. Em seu voto, Cuquina, o ministro Sérgio Cuquina, citou precedentes da primeira sessão a respeito de créditos escriturais derivados do princípio da não cumulatividade, destacando as seguintes diretrizes já formadas pelo colegiado. Tá? Inclusive, são temas e ou súmulas do próprio STJ. A primeira diretriz: a correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não cumulatividade, que são os créditos escriturais. Por ausência de previsão legal, esse é o tema 164 do STJ. É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente da resistência ilegítima do fisco. Essa é a súmula 411 do STJ, que eu já citei anteriormente, e tanto os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457 de 2007, quanto para os pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos. Isso daí foram os temas 269 e 270 também do STJ. Segundo o ministro Sérgio Cuquina, o termo inicial da correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente só pode se dar após o fim do prazo para análise do pedido administrativo pelo fisco, como bem preceitou o artigo 24 da Lei 11.457 de 2007. Para a incidência da correção monetária, deve-se observar o prazo estipulado ao fisco para responder aos requerimentos formulados pelo contribuinte, pois só aí se terá o ato estatal a descaracterizar a natureza escritural dos créditos excedentes decorrentes do princípio da não cumulatividade. O ministro afirmou que, no regime de não cumulatividade, os créditos gerados por tributos como PIS e COFINS são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco com o contribuinte. O relator observou que o Supremo Tribunal Federal já definiu que a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade dos tributos, sendo a eventual possibilidade de atualização do crédito escritural da competência discricionária do legislador infraconstitucional. Dessa forma, da falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Além disso, destacou o ministro Sérgio Cuquina, relator do recurso, apenas como exceção, a jurisprudência do STJ admite a desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, a possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda ao aproveitamento do crédito. Como exemplos, ele mencionou a necessidade do contribuinte ingressar em juízo
para ver reconhecido o seu direito ao creditamento, o que acontecia com certa frequência nos casos do IPI, ou o transcurso dos 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação fazendária. De acordo com o ministro, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento do crédito escritural excedente do tributo, sujeito ao regime não cumulativo, ocorre somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência legítima. No caso, o transcurso do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo sem apreciação pelo fisco. Ou seja, a correção monetária só vai começar a transcorrer depois do prazo que o fisco tem para poder analisar o pleito administrativo do contribuinte, que no caso são de 360 dias. Esse é o breve resumo do tema 1003 do STJ, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem aqui inscritos no meu canal do YouTube e me sigam lá no Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.